Olá, hoje vamos mergulhar num guia fascinante criado pela doutora Sol Gonçalves que nos apresenta o que é, sem dúvida, o futuro dos cuidados com a pele, a estética regenerativa. Vamos entender juntos como a ciência está a virar o jogo, mudando o foco de simplesmente tratar os sinais do envelhecimento para regenerar a saúde das nossas células na sua origem. E para entender esta revolução, a gente precisa de ir fundo, bem fundo mesmo. Porque a resposta para uma pele realmente rejuvenescida não está à superfície, não. Ela está escondida lá no nível microscópico, nos nossos blocos de construção celulares. E isso leva-nos a uma pergunta fundamental, não é? Será que os tratamentos atuais estão só a disfarçar a passagem do tempo? A colocar uma espécie de penso rápido nos sinais que vemos? E se, em vez de mascarar os problemas, fosse possível tratar a causa real, lá na raiz? Ok, vamos a isso. A estética, da forma como a conhecemos, está a passar por uma transformação incrível. Estamos a deixar de olhar só para a superfície para finalmente entender o que é que se passa lá dentro, debaixo da pele. Pensem nos clássicos, toxina botulínica, preenchimentos. Como a doutora Sol Gonçalves detalha no seu guia, eles são ferramentas eficazes, claro, para paralisar um músculo aqui ou preencher um sulco ali. Mas a ação deles é reativa. Eles atuam no resultado, no sintoma, e não no processo biológico que levou até lá. E que processo é esse, afinal? Bem, acontece que existe um inimigo oculto a trabalhar nas nossas células, um fator-chave no envelhecimento da pele que muitas vezes passa totalmente despercebido. O nome científico delas é células senescentes. Basicamente, são células que chegaram ao fim da sua vida útil. Elas deviam ser eliminadas pelo corpo, mas em vez disso, ficam por ali. Pensem nelas como uns vizinhos muito maus, que ficam a libertar substâncias tóxicas e a danificar todas as células saudáveis à sua volta. E é aqui que entra um termo que a doutora Sol Gonçalves usa de uma forma simplesmente brilhante para descrever o que elas fazem. Células zumbis. Exatamente, zumbis. Elas não funcionam direito, mas também não morrem. E o pior é que passam o tempo a contaminar as células saudáveis, acelerando o processo de envelhecimento. E olhem só para o estrago que elas causam. É imenso. Elas sabotam ativamente a produção de colágeno, aceleram a destruição do colágeno que já existe, criam uma inflamação crónica e, no fundo, tiram à pele a capacidade de se regenerar a si mesma. Então, se as células zombies são o problema, qual é a solução? É aqui que a estética regenerativa entra em cena, com uma filosofia completamente nova. A ideia não é lutar contra os sintomas, mas sim dar poder ao nosso corpo para ele se curar. E esta comparação aqui, nossa, ilustra a mudança de forma perfeita. A gente deixa de pensar em paralisar músculos para pensar em reparar o DNA. Deixa de querer preencher sulcos para estimular o nosso próprio colágeno. Saímos de uma ação superficial para uma regeneração profunda dos tecidos. O ponto-chave é este: tratar a causa, não apenas o sinal. Os benefícios desta abordagem são completos. Não se trata apenas de apagar uma ruga. É sobre melhorar a saúde da pele como um todo, estimular a sua estrutura de base, reduzir a inflamação e reparar os danos a nível celular. E tudo isto, claro, mantendo uma aparência natural, sem alterar a identidade de cada um. Certo, mas na prática como é que isto tudo acontece? Quais são os ingredientes e as tecnologias que formam este novo arsenal da estética regenerativa? Vamos começar com um número que impressiona. Existe um ativo antioxidante que é, imaginem só, 100 vezes mais potente do que a famosa vitamina C. E o nome desse ativo é PQQ. E a ação do PQQ é multifacetada e incrível. Primeiro, ele funciona como um carregador de bateria para as nossas células, dando-lhes a energia de que precisam para se repararem. Segundo, ele protege o nosso código genético. E terceiro, ele vai lá e combate diretamente as tais células zumbis de que falamos. A seguir, temos um ativo que a doutora Sol Gonçalves destaca como um dos grandes pilares desta nova era, o PDRN. Ela descreve como um dos ativos mais completos e versáteis que temos à disposição. O PDRN, que é extraído do DNA de salmão, é um agente de reparação superpoderoso. Ele envia sinais para as nossas células para que produzam mais colágeno e elastina, ajuda a acalmar a inflamação e acelera a cicatrização. É como ter uma equipa de construção de elite a trabalhar na nossa pele. E depois temos os exossomos. A melhor maneira de os imaginar é como se fossem mensageiros. São pequenas vesículas que viajam entre as células a entregar encomendas com instruções, pacotes de proteínas e fatores de crescimento que dizem às células para começarem o processo de reparação e rejuvenescimento. E o melhor é que estes ativos podem ser ainda mais potenciados com tecnologias avançadas.
lasers que removem as camadas de células envelhecidas e renovam a pele, radiofrequência que estimula a reparação e até o ultrassom que consegue ir às camadas mais profundas para estimular colágeno e ajudar a eliminar as células zombies. Quando juntamos todas estas peças, o que temos não é apenas um novo conjunto de tratamentos. O que temos é uma mudança completa de paradigma na forma como encaramos o envelhecimento e a saúde da nossa pele. E este é o ponto fundamental que temos de reter. O objetivo final da estética regenerativa não é um efeito cosmético de curta duração. A verdadeira meta, o grande objetivo, é otimizar e manter a saúde das nossas células a longo prazo. É uma abordagem que propõe um trabalho em conjunto com a nossa biologia, não contra ela, para se alcançar um estado de equilíbrio e vitalidade que se reflete de dentro para fora. E para terminar, deixo uma pergunta para reflexão, inspirada nesta análise do trabalho da Doutora Sol. E se o verdadeiro objetivo da estética do futuro não for apenas parecer mais jovem, mas sim tornar-se, a nível celular, biologicamente mais jovem?